sobre as águas. Atos 1:4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Versículo Atos 1:8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judeia e Samaria e até os confins da terra. Atos 2, versículo 1, pode ler. Cumprindo-se os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Pode continuar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estávamos assentados. E pode continuar. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Pode continuar. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estavam debaixo do céu. E Amém. ouvindo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um devia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, nos ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia e Capadócia, e Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como gregos, e cretenses e árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? E outros zombando diziam: estão cheios de moço. Isso. Aí mesmo. Amém. Pode fechar a Bíblia. Glória a Deus. Vamos fazer mais uma oração. Vamos apresentar essa palavra ao Senhor Jesus. Amigo Espírito Santo de Deus, em tua presença gloriosa, nós oramos mais uma vez para a leitura de Gênesis 1:2, Atos 1:4, Atos 1:8, Atos capítulo 2. Todas estas, meu Pai, mensagens, todos esses textos lidos têm algo em comum, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Por isso, Espírito de Deus, queremos ter certeza que o Senhor vai falar conosco hoje de uma forma sobrenatural, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, não vamos demorar muito, mas eu gostaria que vocês prestassem um pouquinho de atenção. O que eu acho interessante, irmão, antes de eu começar a pregar, o irmão Danilo está nos visitando hoje, Deus abençoe, que é irmã Karina, é que as pessoas, é interessante. Estava ontem orando, ontem eu recebi 10 mensagens, 10 irmãos na prova. Pastor, olha por mim, estou acontecendo isso, cadê? Os 10 que mandou mensagem, cadê? Aí, não, pastor, amanhã, pelo amor de Deus, amanhã eu estou no culto. E é interessante, é por isso que crente tem que viver na prova, não adianta. Crente tem que viver naquela prova, e não está aí na terceira, quinta, domingo, ele está no culto, irmão. Olha, é só Deus soltar um pouquinho, irmão. É só o salário dele aumentar R$100. É só, né? Porque um negocinho. O outro mandou mensagem aqui. Sabe onde ele está, irmão? Não vou nem falar o nome aqui. Aí depois você fica chorando, irmão. Semana passada estava chorando. Hoje tem Caraguatatuba, tomando na praia. Só que quando aperta, aí lembra de Deus, irmão. Vamos prestar atenção nisso aqui, irmão. O texto que a gente leu, irmãos, primeiro texto, Gênesis 1, versículo 2, olha só que interessante. É a primeira manifestação ou aparição do Espírito Santo de Deus na Bíblia. E o versículo 2 diz que a terra era sem forma e vazia. Olha que interessante, presta atenção. Sem forma e vazia. E quando ele aparece, o Espírito Santo, o texto diz que ele aparece se movendo o verbo rachaf.
Então o Espírito de Deus, pela primeira vez que vai aparecer na Bíblia, a Bíblia diz que a terra está sem forma, a terra havia sido destruída, a terra está vazia, e o Espírito de Deus aparece se movendo, se agitando sobre a face da terra, terra vazia, sem forma. Primeira coisa que nós precisamos entender é que o texto diz que ele estava por cima da terra. Então, por cima da terra, ele se movia. A partir do versículo 2, o versículo 3, irmãos, em cima está o Espírito Santo e embaixo está o diabo. Enquanto o Espírito Santo se movia em cima, o diabo, Satanás, se movia embaixo. Então o Espírito Santo se move em cima e Satanás, Lúcifer, se movia embaixo. Quando eu digo Satanás, Lúcifer, a gente precisa entender isso aqui, irmãos, para você aprender. É que no céu, esse mesmo Espírito que se move em cima, que vê Satanás se movendo embaixo, ele sabe por que Satanás está se movendo embaixo, porque no céu ele viu a queda de Lúcifer, né? O Espírito Santo, ele estava presente quando Satanás, Lúcifer, foi expulso do céu. Ele era o guardião, presta atenção, do jardim do Éden. O jardim do Éden, aonde Deus vai colocar Adão e Eva, era uma extensão do céu. Grave isso. Então existia o céu e Deus criou o jardim do Éden, que ficava na parte de baixo da sala do trono. Então o jardim do Éden nada mais era do que uma extensão do céu. Quem cuidava do jardim do Éden antes de Adão e Eva? Lúcifer. Ele era o filho da alva, o filho da honra e o querubim ungido. Êxodo 28, Ezequiel 28:13 diz que Lúcifer, do jardim do Éden, ele foi o criador da música. Ele era o responsável pelos instrumentos que adoravam a Deus. A Bíblia diz que ele era perfeito, protetor da sala do trono e guardião das pedras afogueadas. O que eram as pedras afogueadas? Todas as vezes em Isaías capítulo 6, que os serafins adoravam a Deus, dizendo: Santo, 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 pedras afogueadas saíram do trono de Deus e caiu no jardim do Éden. E Lúcifer recolhia aquelas pedras afogueadas, que era um símbolo da adoração a Deus. Então ele era nada mais do que o guardião da adoração a Deus. Era ele quem tinha o controle da adoração a Deus. Quando os arcanjos, os serafins e os querubins adoravam, o símbolo da adoração eram as pedras de fogo. E ele era o guardião, era o responsável. Só que a Bíblia diz, para a gente ganhar tempo, que como o jardim ficava embaixo e a sala do trono ficava em cima, o texto de Isaías diz que ele olhava para cima, debaixo do trono de Deus, e foi criado no seu coração uma inveja. Ele já tinha, irmãos, o maior cargo do céu. Ninguém tinha o privilégio, ninguém tinha acesso dali. O que o querubim ungido Lúcifer tinha. Ele era o único que tinha acesso de ver Deus de baixo para cima. Ele era o único que tinha acesso de olhar de baixo e ver a sala do trono de Deus. Ele era o único que tinha acesso. Quando os anjos, arcanjos adoravam a Deus, ele era o primeiro. Era a sua responsabilidade. Estava sobre a sua responsabilidade guardar a adoração a Deus. Só que o texto diz que ele declarou: eu subirei do Éden às regiões celestiais. Olha o que ele disse: eu subirei. Em outras palavras, ele dizia: meu lugar não é aqui,
Meu lugar não é embaixo, meu lugar é lá em cima. O texto diz, Natália, que ele, cheio de unção, caiu. Olha só, ele é querubim ungido, Danilo. Ele tinha unção sobre ele. Então a primeira coisa aqui, irmãos, o parênteses que eu abro é que pessoas cheias de unção também caem. Primeira coisa que eu aprendo, irmão, é que quanto maior a unção, irmã Karina, mais cuidado eu tenho que ter. Quanto mais eu sou usado por Deus, mais eu tenho que tomar cuidado. Quanto mais, por isso que a Bíblia diz que quanto mais é dado, mais me é cobrado. Cheio da unção, o texto diz, ele caiu. Por quê? Porque segundo a Bíblia ele tinha um limite, mas ele queria mais. Eu vou dizer de novo, ele tinha um limite, mas ele queria mais. Por quê? Porque o nosso maior erro, na maioria das vezes, é querer ter aquilo que não é nosso. O nosso maior erro é querer ser aquilo que Deus não reservou, querer ser aquilo que eu não fui chamado. Eu tenho que entender que existe uma posição no reino de Deus para mim, existe uma posição no reino de Deus para você, Rafael, existe uma posição no reino de Deus para minha irmã que está nos visitando aqui hoje. E eu não tenho que querer almejar aquilo que Deus não tem reservado por mim, para mim, porque na maioria das vezes eu não vou estar preparado para aquela unção ser derramada sobre a minha cabeça, sobre a minha vida. Ele disse, eu vou ser mais alto que eles. Quando ele diz eles, ele não está falando de Deus, porque quando ele olhava de baixo para cima, acima do trono de Deus, Isaías capítulo 6 nos deu a visão que os serafins voavam acima do trono de Deus. Quando ele entende, Rafael, por que eu estou embaixo? Sou eu que tenho acesso, sou eu que sou o querubim ungido. Por que tem alguém acima de mim? E pior, voando acima do trono de Deus? É porque ele não conhece o texto bíblico. Se conhecia, o coração estava cheio de inveja, porque Deus sempre vai permitir eu voar alto, se for para glorificar e exaltar o nome dele. O texto é claro, eles estavam voando alto, mas qual era a missão deles, Natália? Dizer que Deus era santo. Se for para dizer que Deus é santo, Deus vai permitir você voar, irmão. Se for para glorificar, é isso que a gente precisa entender, que se for para glorificar o nome de Deus, Deus vai colocar nas nossas vidas coisas grandes. Eu vou dizer de novo, se for para glorificar, se aquela casa, Danilo, é para glorificar o nome de Deus, Deus vai te dar. Se aquele carro for para glorificar o nome de Deus, Deus vai te dar. Se aquele emprego que você está pedindo, se for para glorificar o nome de Deus, Deus vai te dar. Mas se não for para glorificar o nome dele, não chega, você não alcança. Olha o que ele diz, colocarei no meu trono tudo que ele conquistou, porque nada é de graça. Já ouviu alguém dizer que Lúcifer nasceu querubim ungido? Não, a Bíblia é clara, ele foi promovido. No céu é a mesma coisa, irmão. Ele foi promovido a guardião, a querubim. Tudo que ele pagou um preço muito alto para conquistar, ele perdeu tudo que ele conquistou. Aí a Bíblia diz que quando isso acontece, ele é expulso pelo arcanjo Miguel. E quando ele é expulso pelo arcanjo Miguel, a primeira vez na Bíblia que vai acontecer o primeiro silêncio, porque a Bíblia narra 2 silêncios no céu. O primeiro silêncio no céu é quando Lúcifer é expulso. O texto diz, e houve silêncio no céu. Quando ele é expulso, olha o que diz a Bíblia, tudo fica escuro na terra. Quando ele é expulso, a terra se torna sem forma e vazia. E a escuridão, como leu a Márcia, e a escuridão agora habitava na terra. Aí, irmãos, Deus, para a gente ganhar tempo, resolve trabalhar
aqui a primeira vez na história bíblica que Deus vai sair da sala do trono. Deus sai da sala do trono, Márcia, e o que ele faz? Ele desce aonde? Na onde, pastor Daniel? Na terra, mas na onde? No jardim do Éden. De quem era o jardim do Éden? Quem morava no jardim do Éden? Lúcifer. Quem cuidava do jardim do Éden? Lúcifer. Já imaginou, Daniel? A casa dele, você ser expulso da noite para o dia da sua casa. Esse é o sentimento que Satanás tem. Ele é expulso daquilo que ele pagou um preço muito alto para conseguir. Agora imagina comigo, Deus descendo na casa, Deus descendo no Éden, a Bíblia diz, e aqui começa a revelação, que eu acho aqui lindo. A primeira coisa que Deus faz, porque quem conhece a Bíblia sabe que no jardim do Éden Deus vai criar, formar o homem. Só que para Deus formar o homem, Márcia, eu aprendi uma coisa linda com Deus, né? Deus não faz nada com a lâmpada apagada. Deus não trabalha no escuro, irmão. Eu nunca vi, Rafael, você pintou a igreja, a luz estava acesa ou apagada? Acesa. Eu quero ver você pintar no escuro, irmão. Você consegue trabalhar de Uber com a luz apagada, irmão? Não tem como, o motoboy não consegue fazer entrega, irmão, se ele tiver com a visão apagada. Nem Deus está ensinando. Tudo que eu faço, primeiro eu tenho que acender a lâmpada. Direcionamento. Você não entendeu ainda? Ele desceu. Quando ele viu a bagunça que estava no jardim do Éden, porque o diabo é assim, quem já morou em casa de aluguel, o inquilino quando sai sem pagar, que o dono abre a porta e entra, como é que está a casa? Mas você trabalha com isso. Ele levou a lâmpada, o interruptor, tirou os fios, quebrou a privada. Imagina Lúcifer, sabendo, minha irmã, que perdeu a casa, vai ser expulso. O que é que ele fez? Destruiu o jardim do Éden. Está tudo escuro. Aí vem Deus, grava essa frase e diz: haja luz. Aleluia. Olha só, haja luz. São duas palavras, haja e luz. Grava isso. Aí ele continua, ele faz separação da luz e das trevas. Antes de criar o homem, ele acende a luz. Antes de acender a luz, ele diz haja. Haja, verbo bará. Presta atenção. Haja, vírgula, luz. Não é haja luz ou acende a luz, como a gente está acostumado. Não. Ele diz haja, vírgula, é uma coisa. E ele não diz acende, ele só diz luz. Então grava aí. Haja e luz. Aí ele vai separar, porque ele vai criar o homem. Ele vai separar luz das trevas. Cria o homem e dá uma ordem para ele. Irmão, como eu amo a Bíblia. Gênesis 1:28. Qual é a ordem de Deus para o homem? Ele olha para o homem e diz: dominai a terra. Ele não diz multiplicar. Olha para cá. Olha o que ele diz no hebraico: dominai a terra. O que eu acho lindo é que Lúcifer está só de olho. Lúcifer está só na espreita, Danilo. Lúcifer, Maria, está só observando. O que ele está fazendo? Ele nunca saiu. Todo o tempo que eu morei no céu, eu nunca vi ele sair da sala do trono. O que ele está fazendo com a lâmpada acesa? Ele expulsou as trevas, criou o homem, e ele ouviu Deus dizendo para o homem, aquele boneco de barro: dominai a terra. Ele está dizendo: ó, não é ele. Não é ele. Quem tem o domínio é você. É você quem vai dominar a terra. E o diabo está na espreita. Ele está observando. Deus cria e entrega essa ordem. Então isso aqui você vai gravar. Primeiro, que no início, ao contrário do que você aprendeu por aí, o homem não foi criado para adorar. O homem foi criado para dominar. Então não havia, por quê? Porque não havia necessidade nenhuma de adorar a Deus. Por quê? Porque o homem, Nishmat Haim, ele é a extensão de Deus. Manos, o homem no início, eu e você, nós éramos a extensão de Deus. Era Deus no trono e Deus no Éden.
Então, o homem era a extensão. Então, ele não precisava adorar, porque o Nishmat Haim, que é o fôlego, Deus falava com Adão, irmão, não era em voz audível. Deus falava com Adão no espírito. Era aí que ele ouvia. Então ele foi chamado para dominar. Então olha que interessante, isso aqui chama princípio de unidade. Grave isso aqui. Princípio. Quando Adão cai, eu vou correr para ganhar tempo. Quando o homem peca, o que acontece, Danilo? Ele rompe com Deus. Quando ele peca, quando ele come do fruto, quando ele desobedece, ele perde, Miriam, o vínculo, o princípio da unidade. Ele perde essa extensão com Deus. A extensão com Deus é quebrada. O vínculo da unidade é quebrado. Aí o texto diz que Deus aparece no jardim. Eu vou correr e faz uma pergunta para Adão: onde estás, Adão? E ele diz, no original diz: estou escondido. Deus diz para ele: mas você nunca precisou se esconder. Por que Adão se escondeu? Não é porque ele estava nu, porque Adão sempre esteve nu no jardim. Adão não tinha roupa, porque Adão no jardim, antes da queda, Adão não tinha corpo físico. Adão era espírito. Quando ele cai e ele peca, por que ele se esconde? Porque pela primeira vez ele vai ouvir a voz de Deus. Deus está no jardim dizendo: Adão, 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 Adão. E Adão não conhece essa voz, por isso Adão se esconde. Porque quando Deus falava com Adão, era do espírito. E agora ele está ouvindo uma voz no jardim do Éden. E ele vai dar uma desculpa: eu me escondi porque eu estava nu. Deus fala: não, conversa fiada. Quem te falou que você está nu? Você sempre esteve nu. E eu sempre falei contigo. O vínculo é quebrado. Por causa do pecado, a sentença de Adão: ficar longe da presença de Deus. Eu vou dizer de novo. Qual foi a sentença? Ficar longe da presença de Deus. Por isso que o diabo, igreja, odeia a unidade de Daniel. Porque fora do jardim agora, Adão, minha irmã, vai ser obrigado para ouvir Deus, para sentir Deus. Ele vai ser obrigado a levantar o altar, a oferecer sacrifício e adorar a Deus. Eu vou dizer de novo: por causa do pecado, Adão agora não é mais a extensão de Deus. Agora Adão precisa pagar preço. Adão agora precisa jejuar. Adão agora precisa pôr joelho no chão e boca no pó. Adão agora precisa mergulhar para adorar. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque adoração, grava aí para você dar glória a Deus. Adoração, Natália, significa no original hebraico: me leva de volta, me coloca de volta, me devolva a presença de Deus. Eu vou continuar pregando, mas antes eu estou sentindo essa presença, porque eu vou dizer de novo: adoração me põe de volta na presença, me leva de volta para a presença. Adoração me coloca de volta no lugar onde eu nunca deveria ter saído. Se tiver pelo menos mais um crente, porque não é a quantidade não, irmão, é a qualidade. Essa mensagem foi escolhida a dedo para mim e para você aqui nessa noite. Só quem quer voltar, só quem quer entrar de novo no centro da vontade de Deus. Eu te dou a oportunidade agora de dizer para o Espírito Santo de Deus: me leva de volta, me coloca de volta. Eu sou um adorador. Diga para ele: eu sou um adorador e eu quero estar de volta. Eu quero estar de volta. Eu sou a extensão de Deus. O único momento, irmãos, que se conectamos um com o outro. Você não sabia disso? É por isso que o diabo inventou a inveja, a calúnia, a difamação. É por isso que o diabo inventou isso. Por quê? Porque quanto mais longe do meu irmão, menos adoração. Adoração é quando eu me conecto ao irmão que está do lado. Pastor, como é que eu me conecto
conecto com Ele, através do Espírito, irmão. É por isso que quando a gente está na carne, a gente murmura, na carne a gente xinga, na carne a gente fala mal pelas costas. Mas quando a gente está no Espírito, Daniel, pode prestar atenção, quando você vê o teu inimigo, se você tiver no Espírito, qual é a vontade que você tem? É de correr aonde ele está e abraçar ele, irmão. Quando você vê quem falou mal de você, se você está no Espírito, a vontade que você tem é de abraçá-lo. Oricamanto canto, lacaraçu e canto. A adoração nos conecta, a adoração nos conecta. E hoje é noite de nos conectarmos novamente ao Espírito Santo de Deus. Declara no mundo espiritual: me leva de volta, me leva de volta, me coloca de volta aonde eu nunca deveria ter saído. O Espírito Santo, irmão, vai fazer algo daqui a pouco aqui, porque o que ele falou comigo nessa madrugada, eu não dormi até 5 da manhã. O Espírito Santo falando comigo, tu vai lá, mandou que ele coma na cana, o teu lugar é de volta na presença, o teu lugar é falando em línguas, o teu lugar é sendo renovado, o teu lugar é chorando na presença. Oi, me canto, né, minha súria, oh, canto na fora, me canto lá, ei, canto dela. Glória, 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 glória. Oh, meu Pai, não permita eu sair dessa presença. Aí, irmãos, ei, canto. Olha aqui, ó. O Espírito Santo é a ligação do homem com Deus. Grava isso. O Espírito Santo é a ligação do homem com Deus. Só que o que acontece no Gênesis 1:2? Ele é retirado, pode abaixar o fundo. Ele é retirado da terra. Ele é retirado da onde? Da terra. Nota aí, irmão, grava isso. Ele é retirado agora da terra. Aí o que acontece quando ele é retirado? De Gênesis a Malaquias, agora o Espírito Santo só vai descer em porção, conta-gotas, em pessoas escolhidas. Quando Deus precisa entregar uma profecia, Ele chama o Espírito, minha irmã. Ele desce, usa a boca do profeta, estoura. Ele desce em Moisés. Moisés separa 70 homens. Quando Deus fala: Moisés, constrói a arca, a Bíblia diz que ele desce em Bezaliel e Aholiabe, e eles começam a construir a arca. Na última peça da arca, o Espírito Santo sobe. O texto diz que eles não se lembravam do que eles tinham feito. O Espírito Santo continua descendo, irmão, no Antigo Testamento inteiro, por causa do pecado de Adão, por ter quebrado o vínculo da unidade. Ele vai descendo, porção. Ele desce Eliseu, desce Elias, Juízes 3:10, desce Otiniel, desce em Gideão, Juízes 3, Juízes 6:34, vai descer em Jefité, Juízes 11:29, segura aí, vai ficar bom. Vai descer em Sansão, no capítulo 3, versículo 21, vai descer em Juízes, capítulo 16, versículo 20, vai descer em 1 Samuel 16:4 em Samuel, vai descer em Pedro, em Mateus 16:25, vai descer em Jaziel, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 14. Todos os profetas eram cheios, a porção era derramada sobre eles, e o Espírito Santo de Deus subia. Malaquias encerra. O Espírito Santo desce e vira e sobe. Ele fala: antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele diz amém. Quando ele diz amém, o Espírito Santo sobe. Segundo o silêncio de Deus, vai durar 400 anos. Segura aí. 400 anos sem o Espírito Santo de Deus se manifestar. E houve silêncio no céu. Até que um dia, em Lucas capítulo 1, versículo 95, o anjo Gabriel desceu da casa de Maria e disse a ela: descerá sobre ti o Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Vou dizer de novo, porque Maria não está entendendo nada assim como você. Porque
400 anos que não se ouve mais a voz profética. Maria não sabe o que é profecia. Maria não sabe o que é sentir um arrepio no corpo, na coluna. Maria não sabe o que é falar em línguas estranhas, porque ela nunca viu um mover pentecostal, porque faz 400 anos que a voz profética de Deus se calou, que o Espírito Santo de Deus não desce mais sobre a terra. Mas o anjo de Deus desceu e disse: Maria, Deus vai quebrar o segundo silêncio hoje, porque descerá sobre ti o Espírito Santo de Deus, descerá sobre ti. E o que eu acho interessante, tu vai ficar grávida do Deus encarnado, diz o texto, do Deus encarnado. E tem mais, Maria, a partir de hoje o Espírito Santo não vai mais descer em conta-gotas, porque em Gênesis 1:2 ele descia sobre. O texto agora diz: e ele descerá em. Por quê? Porque ele diz: o menino se chamará Emanuel. 3 palavras semânticas do hebraico: Emanuel, Deus dentro do homem. Oh, aleluia! Oh, se eu fosse você, estava adorando. Ele está dizendo: Maria, a partir de hoje o Espírito Santo não vai mais descer em conta-gotas. Se prepara, porque o que está dentro de você, quando ele sair daí, o Espírito Santo não vai descer, não virá por cima. O Espírito Santo agora virá em, não é sobre o homem, mas é dentro do homem. Isso é tão forte, irmão, que diz que quando Maria saiu da presença do anjo, ela estava tão cheia que quando ela saudou Isabel foi cheia do Espírito Santo. Maria está tão cheia, irmã Miriam, que quando ela sauda Isabel, João, que estava no ventre, que tinha 3 meses de vida, a Bíblia diz que ele foi batizado com Espírito Santo de Deus. Isaías 61, eu vou correr, irmão, para nós ganharmos tempo. Diz que Jesus seria cheio do Espírito Santo. Então ele nasceu pelo Espírito, cresceu no Espírito. No templo ele ensinava pelo Espírito. Quando ele foi batizado por João nas águas, desceu sobre ele como forma de uma pomba o Espírito Santo de Deus. É claro que Lucas 4 e Mateus 4 diz que até na hora da prova, até na hora que Jesus foi ser tentado, quem estava com ele? O texto diz: e ele foi levado pelo Espírito Santo de Deus. Então a vida de Jesus, o nascimento de Jesus e o ministério de Jesus está regrado à presença do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. Ele faz uma promessa. Eu estou ganhando tempo. Qual é a promessa? Depois que ele reúne os discípulos, Danilo: eu rogarei ao Pai que me envie, que vos envie outro Consolador. O meu tempo está encerrando, o meu tempo está terminando, mas vocês podem ficar tranquilos, que assim como o Pai me enviou, cheio do Espírito Santo, na próxima vez, Ele não vai enviar alguém cheio do Espírito Santo, Ele vai enviar o próprio Espírito Santo. Tu não entendeu? Os discípulos tinham acesso a alguém que era cheio do Espírito Santo, mas Jesus está dizendo: eu estou rogando ao Pai, vocês não vão precisar andar com alguém que é cheio. O próprio Espírito de Deus é quem vai descer sobre vocês, e vocês vão ser cheios, e vocês vão ser cheios. Eu vou profetizar. O Nakanduva sai. Ai meu Deus, obrigado Espírito Santo. Tem muita coisa dando errado na tua vida, meu filho. Muita coisa você está dizendo: por que não dá certo? Porque está faltando uma pessoa, porque está faltando alguém que se chama o Espírito Santo de Deus. Quer ver as coisas começarem a dar certo a partir de hoje? Para de andar com quem tem o Espírito Santo e começa a andar com o Espírito Santo de Deus. Vos enviarei outro Consolador. Aí ele disse: primeira coisa, eu ensinei quinta-feira, reuni os discípulos, ele disse: ficai em Jerusalém. Aí entra quinta-feira,
obediência. É para ficar onde, discípulos? Em Jerusalém. Vocês vão esperar a festa de Pentecostes. Jesus havia ressuscitado, estava 40 dias, Rafael, andando na terra. A festa de Pentecostes faltavam 10 dias. 50 dias depois do domingo de Páscoa. 40 dias após a sua ressurreição e ascensão aos céus. Pedro, Natália, obedecendo, vocês leram aí Atos capítulo 1, versículo 4. A voz de Deus reuniu cerca de 500 pessoas no cenáculo. Era um dia de júbilo, era festa, um dia de ação de graças. Pessoas, como a irmã acabou de ler, dos 4 cantos da terra estavam reunidas em Jerusalém. Jesus, em Atos 1,4, aparece das últimas instruções: fique em Jerusalém, porque João batizou com água, Jesus batizou com o Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, vocês vão receber a plenitude. Atos 1,8, vocês vão receber, isso aqui é muito lindo, a virtude do Espírito Santo. Só obedece, só fica onde eu mandei, só aguarda, só espera o meu tempo. Vocês vão receber virtude. Virtude tem 5 traduções. A mais forte, dunamis, poder. Vocês vão receber poder e serão minhas testemunhas. Aí o texto diz que Jesus é elevado. Ele desaparece, igreja, se oculta nas nuvens. Aparece 2 anjos. Os anjos, olhando para os discípulos, diz: o que estão olhando? Ide, vão para Jerusalém, obedeça. Esperaram. Pedro reúne os discípulos, 500 pessoas, entra no cenáculo. Esse cenáculo era a casa da sogra de Pedro, para quem não sabe. 10 dias faltavam para o dia de Pentecostes. Versículo 14 diz que eles estão, e eu vou encerrar. Nota aí, primeiro eu vou encerrar meu. Eles estão no versículo 14. Olha o que eles estão falando, Daniel. Oração e súplica. O texto diz que eles estão firmes e constantes. Não, eu vou dizer de novo. Ó, eles estão no cenáculo. Faltam 10 dias. Quantas pessoas tinha, Danilo? 120. Gravou aí? Antes dos 120, quantas tinha? 500. 10 dias. Oração e súplica. Aquele irmão que é viciado no TikTok, no primeiro dia ele já desistiu e foi para casa. O outro que gosta de Instagram não aguentou. No segundo dia, vazou. Você não entendeu, irmão? Deus está só observando. Tem 500. Os 500 começou com o joelho no chão. Os 500 foram junto, Pedro. Os 500 estavam vendo Jesus subir. Eita glória! Vamos esperar. É para ficar em Jerusalém? É com a gente. Estamos juntos. Passou o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. No 7º dia, e o número 7 é um ciclo. Todas as vezes que o número 7 aparece na Bíblia, é um ciclo novo que se encerra e outro que se inicia. 7 dias dos 500 só tem 120 perseverando. E o texto diz que eles estavam firmes e constantes. Paulo diz em 1 Coríntios 15:58: sede firmes, estabelecido. Firme e estabelecido é o crente que nada abala. Ele é abundante, ele faz em excesso, ele faz em quantidade. Ele espera o tempo de Deus. Você não entendeu ainda? 7 dias. Quantos dias falta para 10? 3. Agora você vai ouvir isso aqui, você não ouviu, irmão. Enquanto a igreja está orando na terra, no céu vai se cumprir. Esse daqui é o 1:4, Apocalipse 5, Isaías 6. Eu vou juntar todos os textos aleatórios em um só. A Bíblia diz que uma passagem foi aberta, essa parte mais linda, no céu. Enquanto a igreja, isso é lindo, porque enquanto a igreja está orando aqui na terra, Deus está trabalhando. Irmão, isso é lindo demais. Por isso que o segredo é oração.
Não tira o joelho do chão enquanto Deus não falar. Oh, Calatoquim, canto lá, continua. Alguém cutucou o outro e disse: estou vazando, estou indo embora, tenho que levar meu filho na escola. O outro: estou indo embora, rapaz, vou perder o emprego, já estou 6 dias sem aparecer na empresa. O outro: estou indo embora, e ligaram agora, minha mulher ligou, acabou a compra, acabou o gás, fulano me ligou, tenho que resolver. E um cutucava o outro, só ficou 120, focado, em excesso. Desligaram até o telefone e disse: eu só saio daqui depois que o que Jesus falou se cumprir na minha vida. Eu vou profetizar nessa noite, porque essa semana e esse mês de julho, Uraca mandou canturai, é mês de promessa cumprida, Danilo. O mês de julho, Mamília, é mês de promessa cumprida. Só permanece, só fica firme, só fica constante. Muita gente começa bem e termina mal, mas muita gente começa mal e termina bem. Continua firme, continua abundante, continua, porque o que Jesus falou vai se cumprir. Enquanto a igreja está orando na terra, o texto diz que Deus está trabalhando no céu, e uma passagem foi aberta. Olha o que diz isso: a passagem de Bazã, nas regiões celestiais não havia demônios, todos foram retirados por uma grande batalha. Daniel, irmão, tem uma visão, irmã Miriam, desse mesmo dia. Por quê? Antes do céu se abrir, porque vai acontecer 2 coisas aqui, tem que ser muito crente para entender. Qual é, pastor? Jesus se ocultou, o texto diz em Atos 1, por trás das, quem está prestando atenção, das nuvens. Não diz que ele foi para o céu, nuvem. Então ele subiu, ele está entre o céu e a terra. O Espírito Santo, você vai entender agora, nesse inteiro de tempo, irmã, estava no céu. Então uma passagem entre o céu e a terra foi. Já viu aqueles filmes de portal? É igualzinho, o portal foi aberto. Por quê? Porque nesse portal nenhum dos demônios tem acesso. Por que uma passagem foi aberta em Bazã? Porque quem está embaixo vai subir, e quem está em cima, quem é que está em cima? O Espírito Santo. Quem é que está embaixo? Jesus. Os dois se encontram na passagem de Bazã, diz Daniel. Quem estava em cima desce e fica entre o céu e a terra. Quem está embaixo sobe e fica entre o céu e a terra. Nenhum sobe e nenhum desce. Então o céu está sem o Espírito Santo e a terra está sem Jesus. Mas a igreja está orando. Oh, aleluia. A igreja continua orando. E os dias vão se passando. Olha que lindo. Depois você lê em casa, Apocalipse capítulo 4. João, 85 anos depois da morte de Jesus, ele é arrebatado na ilha de Patmos. E ele tem a mesma visão 85 anos depois do que aconteceu 85 anos atrás. Daniel, 6.000 anos depois, está tendo a mesma visão. Ezequiel, a mesma visão. Isaías, a mesma visão. Olha como Deus é tremendo. Tudo encaixa. Ele disse: vi uma porta aberta no céu. O que foi que ele viu aberta? Uma porta aberta no céu? Por que ele viu uma porta aberta? Porque se a porta estava aberta, porque quem saiu, deixou a porta. Quando eu saio e deixo a porta aberta, minha família, tem um motivo. Eu só deixei a porta aberta porque alguém vai entrar. Eu não vou deixar a porta da minha casa aberta se ninguém vai entrar, eu vou trancar. Então, ô irmão, vou deixar aberta aqui. Estou saindo, mas eu vou deixar a porta aberta. Então, a visão de João, o Espírito Santo já tinha passado pela porta. Você vai entender agora, porque Davi tem a mesma visão no Salmo 24. Só que quando Davi tem a visão, Dani, a porta já não estava mais aberta. A porta estava porque alguém fechou. Você vai entender agora. Deus vai dar uma bronca em quem fechou. Vou te mostrar na Bíblia. Porque o Espírito Santo desceu. Sempre tem os enxergos. Mas para que? Vamos dar um exemplo. Para que a Márcia deixou o portão aberto? Tanto grande. Não era para deixar aberto, irmão. Só que como ela não estava na hora, irmão, ela não sabe o que está acontecendo. Ela não sabe se a Márcia está esperando alguém, ou se a Miriam está esperando alguém. A Márcia fechou o portão. Olha, ele diz: viu uma porta aberta no céu. Olha que lindo. E ele, quando entrou pela porta aberta,
João, olha que ele entrou, Natália. Ele ouviu um anjo bradando: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos? Ô irmão, tu não entendeu? Porque quando ele entra na sala, tem um anjo olhando para o livro dizendo: quem é digno? Quem é digno? Quem é digno? Quem é que era digno? Quem era digno estava na passagem de Bazã. Quem era digno era Cristo. Nas nuvens, o Espírito Santo. O céu está esperando. Quem é digno? Grava aí o Salmo 24. Na terra, a igreja orando. Eu vou terminar agora, segundo terminar. Daniel 7:9. Irmão, amo Daniel, porque Daniel está tendo a visão, Danilo. E ele diz: o trono está sendo instalado. Quando eu li isso, eu não entendi. Como assim? Como é que no céu não tem trono? Como é que Daniel está tendo a visão do trono? Simples, irmão. Quem lê Bíblia, como o Danilo já leu a Bíblia inteira, sabe que Jesus é um mistério escondido. Nenhum anjo, nenhum querubim, nenhum serafim tinha noção de quem era Jesus. Eles sabiam que Jesus era um profeta, mas eles não sabiam. Por isso Daniel disse: e eu vi um trono sendo instalado. Por quê? Quando você lê Apocalipse, você é lindo. Os 24 anciãos estão adorando aquele que está no trono. Só tem um trono. João tem a visão, quando entra na sala, de um trono. O texto diz que os seres viventes adoravam aquele que estava no trono. Agora vamos fazer uma retrospectiva aqui. Imagina, ó, a igreja orando, os dois entre o céu e a terra, e lá no céu uma bagunça. Mas quando eu digo bagunça, irmão, não é bagunça de rebuliço, uma movimentação. Por quê? Porque os anjos estão: você não entendi. O que foi? Deus mandou trazer mais um trono. Como assim trono? Para quem? Não, só ele é digno. Tá lá no Apocalipse, irmão. Eles começaram a discutir Apocalipse 5. Não tem como. Outro trono, só ele é digno de honra, só ele é digno de glória. Os 24 anciãos: é verdade, só eles. Só ele é digno de eu tirar a minha coroa. Só ele que está no trono é digno. Mas ele mandou instalar outro trono. Vem comigo. Ordem de Deus. Zacarias capítulo 4 é a mesma visão. E ele diz: põe no trono 2 oliveiras, atrás 7 candelabros, 24 anciãos. Manda trazer, coloca ao redor do trono. Manda o rio da vida que sai do meu trono passar pelo segundo trono. Um altar do incenso, Apocalipse 8:1, do lado do trono. Manda trazer mais serafins e coloca sobre o trono. E manda me trazer 24 taças. Alguém pergunta no Apocalipse: para quê? Ele disse: essas 24 taças é para aquele que vai se assentar no segundo trono, receber a adoração da igreja, que já está quase 10 dias na terra em oração. Tudo sendo preparado, irmão. A igreja orando na terra. Vamos para cá. Olha que lindo. Um arco celestial é colocado atrás do segundo trono. Por que o arco celestial? Simples, irmão. É um pacto que Deus havia feito com Noé. Salmo 45. Depois você lê em casa. Davi vai descrever o trono. Irmãos, Deus aí eu falo para o Daniel: Deus gosta de excelência. Deus mandou escrever cada detalhe do trono que o filho ia se assentar. Eu anotei só um. Ele vai ser de marfim, ouro de Ofir. Pega todas as pedras preciosas da minha sala do trono. O texto diz que o céu estava esperando, sem saber quem. Agora a parte mais linda, irmãos, que é só para quem é espiritual. Apocalipse 5:6 diz que naquele dia o Pai se vestiu de linho fino, ouro de ufaz, e calçou seus sapatos de bronze. Meu Deus, irmão. Irmãos, imagina como é a igreja, irmão. Olha o poder. Eu estou contando isso para você que ainda não entendeu, Danilo, o crente que não entendeu o poder da oração. Enquanto eles estão orando, o céu movendo, orando, o céu movendo. A igreja só tinha um trono no céu, mas a igreja está orando, já chegou 2. A igreja orando e o céu se movendo. Irmão, eu vou dizer de novo: eu amo o poder da oração. O poder da oração muda tudo, irmão. O poder
muda coração de gente. O poder da oração repreende enfermidade, manda a doença embora. Eu vou profetizar que o poder da oração nessa noite, vai mudar a vida de crente aqui hoje. Se tiver pelo menos um que acredita, ó, Jesus vai subir, o Espírito Santo vai descer. Abaixo, olha que interessante isso aqui. Todos os querubins estão lamentando. Olha que lindo, Danilo. Por que os querubins estão chorando? Porque o Espírito Santo no céu não ficava no trono com o Pai. Ele ficava entre as rodas de Ezequiel capítulo 1, versículo 4. Se ele ficava entre as rodas, significava que ele era quem movimentava o trono de Deus. Porque a gente não sabe disso. O trono de Deus tinha 4 rodas. Cada roda tinha uma face. Então quando Deus queria se movimentar, ele não saía do trono. Deus ia até a casa do Danilo, irmãos. Ele não precisava descer e chamar o Uber. Ele ia até a casa do Danilo, até a casa da Márcia, até a casa do Rafael, sentado no trono, irmão. O Espírito Santo é que movia o trono. Quem ficava dentro do trono? Os querubins. Só que os querubins estão sabendo que aquele que movimenta o trono... Por que eles estão chorando? Porque o Espírito Santo vai embora do céu. Aquele que move o trono vai descer. Aí eles fazem uma pergunta: se quem move o trono vai descer, quem agora vai movimentar o trono? Aí lá no céu, irmão, que é muita coisa essa mensagem é para 2 horas e meia. No céu vai se cumprir Salmo 24. Porque antes do Espírito Santo descer na terra, Cristo precisa abrir o livro para cumprir as promessas. Então o Espírito Santo está aguardando. Falta um dia. Salmo 24, irmão. O Pai dentro da sala do trono. Já vou orar por você. Ele grita, eu amo isso: levantai, ó portas, as vossas cabeças. E você não entendeu? Sumiu o som, varão. Glória a Deus, glória a Deus. Ih, voltou. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Para quê? Para que entre o Rei da Glória. Você não entendeu? Eu vou dizer de novo. Olha o Pai gritando: levantai, ó porta, as vossas cabeças. O Pai está apresentando aqui, irmão, Jesus como um general triunfante. Não é como filho. Olha para cá que eu vou orar por você. Não é como filho, é como general triunfante. General triunfante. Olha o que diz: que a glória é tão grande, que todas as entradas. Isso, aqui ó, todas as entradas. Porque, irmão, Deus não está falando com anjo. Você não entendeu? Ele não está falando com anjo. Ele está dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Porta tem cabeça? Não. Ele não está falando com gente aqui. Ele está falando com as portas. As portas que davam acesso à sala do trono. Por quê? Porque a glória daquele que está entrando, Márcia, é tão grande que as entradas para a entrada no céu se tornaram pequenas. Ele está dizendo: porta, levanta, sai da frente no original. Quando ele diz levantar as cabeças, ele diz: não adianta só abrir, porque mesmo que vocês abram, a glória dele é tão grande que não vai dar para ele passar. Ele diz: se alarguem, porque o Rei da Glória vai passar. Aí o que eu acho lindo é que tem um anjo desviado aqui. Tem, pastor? Tem. Porque ele diz: levantai a porta as vossas cabeças para que entre o Rei da Glória. Um anjo desavisado gritou: quem é esse Rei da Glória? Tem alguém que está na porta? Não estou entendendo. É para abrir a porta para entrar o Rei da Glória. Mas quem é esse Rei da Glória? Versículo 8 de Salmo 24, ele diz: o forte, poderoso na guerra, é o Rei da Glória. Aí ele diz de novo: levantai 2 vezes, versículo 8 e 9, ó porta, as vossas cabeças. O anjo insiste: não entendi ainda.
quem é esse Rei da Glória? Ele diz, aí ele muda, irmão. Ele diz o poderoso da guerra. Agora ele muda, o Adonai Tisvaot Melech Havotov, que é o Senhor dos Exércitos. Já que tu está desavisado, anjo, abre para ele passar. É o Senhor dos Exércitos. Esse é o Rei da Glória. Aí, irmãos, ele entra, senta no trono. Aí abre o livro. Quando ele senta no trono, a Bíblia diz que os serafins levam o trono para Jerusalém. Fica de pé agora. Fica de pé. Irmãos, eles param com o trono sobre Jerusalém. E a igreja está orando. 120 está clamando, 120 intercedendo, 120 que perseveraram, 120 que acreditaram. Versículo 8, cumprindo-se o que Jesus falou. Capítulo 2, versículo 1. De repente veio um som, como que tinha um vento. Não foi um vento. Eu já vi gente pegar dizendo que o vento entrou e bagunçou e abriu a janela. Não foi vento nenhum. O texto é claro. Veio um som. Esse som era como parecido. O barulho do som era como de um vento. Primeiro significado, o barulho do som. 400 anos de silêncio. É a quebra do silêncio de Deus. 10 dias orando, Natália. 10 dias clamando. Primeira coisa que eles ouvem, o som. O silêncio de Deus está sendo quebrado. Segundo, um estrondo, como em Gênesis 1:2. E ele movia, faz um barulho. O som como de um vento. Encheu. A casa foi tomada. Eles viram línguas como que de fogo. Não era língua de fogo, eu vou explicar por quê. Era como, parecida, Danilo, como que de fogo. Por quê? Porque estava escuro. Quando o vento soprou-lhe, quando o texto diz línguas como que de fogo, é porque o que estava escuro se acendeu. Eles viram uma luz que começou a brilhar dentro do cenáculo. Que luz é essa, pregador? Para quem está desde o começo, Gênesis 1:2. A mesma luz que Deus disse na criação: e haja luz. E eu vou te provar, porque o texto diz, Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Perceba que ele se move, irmão, no Gênesis 1 e nada acontece. Grava isso aqui. Ele se move, quem conhece a Bíblia sabe. Gênesis 1:2, ele se move. E o versículo 2, que a terra continua sem forma e vazia. Pastor, não entendi. O Espírito Santo se move e nada acontece. O Espírito Santo se move e nada acontece. Até o Pai liberar, não a luz, o Pai liberar o haja. Quando ele usa o verbo bará e ele libera a palavra haja, o texto diz que tudo se acende e Deus começa a colocar as coisas de volta no lugar. Por quê? Porque não adianta movimento sem palavra. Não adianta o Espírito Santo no ambiente sem o haja de Deus. O haja é a palavra que eu vou liberar nessa noite sobre a sua vida. Pousaram. A luz se acendeu. Agora a luz não é por cima, a luz é dentro. Todos começaram a falar em línguas estranhas. Isso aqui é a parte mais linda. O que Adão, Natália, desfez quando caiu, quebrou o princípio e o vínculo da unidade. O que Adão desfez com o pecado, quando o Espírito Santo de Deus desce, ele traz de volta a unidade. Eles
estão unidos, o texto diz, no mesmo Espírito, conectados como no início. O Espírito Santo acende a luz que Adão apagou. Eu vou dizer de novo, esse culto, o Espírito Santo vai acender a luz que o Adão, quando eu digo Adão, eu falo do pecado, o que o pecado apagou na minha vida. O Espírito Santo nesse culto vai acender, ele vai nos unir ao Pai e vai nos levar de volta. Oramando canto e assobiando e canto. Eu vou profetizar, porque Efésios 1,13 diz que quando o Espírito Santo de Deus se manifesta, ele é selo, eu sou propriedade, legitimidade dele. É ele quem é, eu não sou nada. É ele quem faz, é ele quem pode, é ele quem age, é ele quem move. Oramanda candarábia, chuica do vassai de canúbia. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, eu quero profetizar sobre estas pessoas, porque foram escolhidas a dedo pelo Senhor para estarem aqui nessa noite. Nós somos a geração mais distante de Deus, mais rasa, mais superficial. Era para você nessa mensagem já estar chorando, era para você nessa mensagem já estar falando em línguas, era para você nessa mensagem já estar se prostrando, adorando ao Rei da Glória. Feche os teus olhos agora enquanto a gente adora. Feche os teus olhos agora enquanto a gente adora. Espírito Santo de Deus, tu tem total liberdade agora, aonde houver um crente. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Não perca tempo agora, não. Não perca tempo, você tem a oportunidade de adorar. Aleluia, 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 aleluia. Oi, picara, chore, me canarai. Aproveita. Eu não vou sair daqui. Encontrei o meu lugar. Eu desejo te servir. Faz em nós, faz em mim o teu altar. Nada é mais importante, não há nada que eu queira mais. Traz o céu, se não quiser faz a terra subir. Com a glória envolve-me. Adore. Sopra o teu vento aqui, toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar e inflamar esse lugar. Sopra o teu vento aqui, toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar e inflamar esse lugar. Aleluia. E todos foram cheios do Espírito Santo. Você conheceu um pouquinho hoje quem é o Espírito Santo, como o Espírito Santo de Deus age sobre a sua vida. Todos começaram a falar em línguas como que de fogo. A lâmpada que estava apagada se acendeu. Você é a extensão de Deus. Mais importante não há nada que eu queira mais. Traz o céu, se não quiser faz a terra subir. Com a glória
bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo aqui. Espírito de Deus, tu és bem-vindo aqui. Oh Senhor, nós somos a tua extensão através do Espírito de Deus. Vem inflamar todo esse lugar. Oh, inflama esse lugar, Senhor. Vem inflamar todo esse lugar, Senhor. Nos rendemos a Ti. Aleluia, Senhor. Nós te agradecemos, Espírito Santo de Deus, pela tua presença aqui neste lugar, Senhor. Somos gratos a Ti, Espírito de Deus, pela tua poderosa palavra. Espírito Santo de Deus, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na tua presença, em nome de Jesus Cristo. E você vai aplaudir, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Tome seu assento, por favor. Sente um pouquinho, 5 minutos a gente vai estar encerrando. Santos irmãos, que Pai Senhor, amém? Amém. Que palavra. Só não senti quem não quis. Mas agora eu quero falar uma coisa, aproveitando, honrar esse Deus. E a palavra que um momento importante, que é a hora da oferta. E eu quero ler junto com os irmãos em Provérbios 3, versículo 9 e 10, que fala sobre honrar ao Senhor. Depois de uma palavra dessa, irmãos, honrar ao Senhor. E a palavra do Senhor diz assim: honre o Senhor com os seus bens e com a primícia de toda a sua renda. E os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Temos aqui uma promessa de Deus. Tem o seu sim e o seu amém. O texto de Provérbios vai falar que Deus, Ele supre abundantemente o seu povo com a sua provisão. Mas precisa de uma coisa, irmãos. Tanto que tem vários versículos que nem Deus fala: o Senhor é meu pastor e de nada me faltará. Lá em Filipenses fala: e o meu Deus, segundo a tua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que você precisa. Amém. Com tudo isso não acontece de uma forma automática. O versículo é claro: honre ao Senhor. Não é uma barganha, irmãos, não é uma troca. Eu vou fazer